Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de História e Geografia referente ao dia 26 de 6 de 2020, tá bom? Nós trabalharemos em História, a correção das páginas 173 a 176 e com o diálogo com o texto das páginas 177 a 179, certinho? Vamos lá então. Aqui na página 73 eu tinha deixado para vocês na última live, né, para vocês fazerem. Então, vocês tinham que recortar o encarte e ir colando conforme a descrição. Tinham diversas organizações, mas ficavam próximas umas das outras. As aldeias, certo? Atividade que contribui para a alimentação da tribo e era realizada principalmente pelos homens, a caça. Raiz que era utilizada como base da alimentação dos diversos grupos indígenas, a mandioca. Brinquedos feitos com elementos naturais confeccionados pelas mulheres e crianças, estão aqui os brinquedos deles, né? Elementos utilizados como parte dos adereços das vestimentas indígenas, está aqui também. Ocupadas por várias pessoas do mesmo núcleo familiar, a oca. Forma de diversão de crianças e adultos, utilizado também como via de transporte, o rio, certo? Eles utilizavam as canoas e iam de um lugar a outro através do rio, certo? Manifestação cultural expressa na pele, usada também para homenagear os antepassados. A pintura, né? Eles utilizavam a pintura como forma de manifestar seus pensamentos, né? Aqui vocês tinham que escrever, cada um escreveria o seu, é uma questão pessoal, né? O que vocês achavam disso? O que aconteceu com os indígenas após todos esses anos? Nós comentamos que há cerca de 500 anos, né? Então, o que aconteceu? Então, cada um coloca as suas ideias aqui embaixo, tá bom? Página 177. Você ficou sabendo sobre o modo de vida dos indígenas no Brasil. Como terá sido esse encontro entre indígenas e os primeiros portugueses que chegaram ao nosso país? Observe como o colonizador se vestia bem diferente dos indígenas, não é mesmo? Então, aqui nós temos um colonizador e aqui nós temos um indígena. Se um líder indígena tivesse deixado suas impressões de como aconteceram os primeiros contatos de seu povo com os portugueses, o que teria sido escrito sobre seus costumes? Então, o que vocês colocariam aqui? Se um indígena tivesse que descrever os portugueses, como que seria essa descrição? Certo? Vocês vão colocar aqui. E se um português tivesse que descrever o indígena, vocês colocariam aqui a descrição que um colonizador daria sobre os indígenas, tá bom? A hora da diversão. Pegue no final do seu caderno os bonecos que representam um indígena e o colonizador, e as peças características de cada um e recorte-as. Feito isso, coloque as peças indígenas no colonizador e as do colonizador no indígena e colhe os bonecos no espaço abaixo. Então, aqui vocês vão trocar as vestimentas de um pelas do outro, certo? E aqui é só para vocês refletirem, não precisa escrever nada, tá? Como você acha que eles se sentiriam fazendo essa troca? A que conclusão podemos chegar? Então, para vocês refletirem para a nossa próxima live, tá bom? Página 179. Com o passar do tempo, as pessoas vão adquirindo hábitos com os povos com que têm contato. Isso modifica e enriquece a cultura local. Foi assim com o europeu e o indígena. Muitos povos indígenas foram se aculturando ao entrar em contato com os não indígenas, ou seja, foram adquirindo novos hábitos, como frequentar escolas, universidades, morar em cidades, usar roupas, entre outros. E muitos hábitos indígenas foram incorporados pelos não indígenas, como alimentação, adereços, artesanatos, construções e etc. Então, aqui, o que vocês vão fazer, certo? Um desenho sobre essa diferença das culturas, certo? Muitos povos indígenas, como que vocês pensam sobre isso, certo? Vão colocar aí pra gente, tá bom? Essa troca, nós não podemos falar que uma cultura é melhor que a outra, certo? Sempre há essa troca, são diferentes, não melhores. Nós estudamos sobre isso desde o início do ano, né? Então é muito importante que vocês guardem isso, tá bom? Agora nós vamos para a disciplina de História e Geografia, com a correção das páginas 251 a 255 e o desafio final, do 255 e 256, tá bom?
Aqui nós tínhamos, né, o tipo de uma legenda, né? Você aprendeu durante as nossas aulas como se faz uma planta. Agora explique esse processo. Então, nós temos aqui o final das legendas, certo? Observe a legenda da planta apresentada na página anterior, daquela página anterior. Como que se dá a formação de uma planta? Os mapas são representações de lugares, a partir de imagens obtidas por meio de fotos tiradas de aviões. Nem sempre de aviões, lembra que qualquer foto superior torna-se um mapa, né? Mais recentemente de drones, aqueles aviãozinhos teleguiados, ou por satélite, como você observa no Google, certo? Então, a partir disso, a planta, ela tirou a foto lá de cima, pronto, aí já retira o desenho daquilo, tá bom? Então, a partir das fotos de visão superior, certinho? Página 252. Qual a importância da legenda para a representação cartográfica? A explicação. A legenda nada mais é do que a explicação do que nós temos lá, né? Então, a legenda explica o que a planta ou o mapa está representando, certo? Então, aqui, vocês tinham que criar um símbolo para representar essa planta aqui, e ela é pessoal. Cada um criaria o seu símbolo aqui, tá bom? Aqui nós temos a casinha, né? Então, foi pintada dessa cor. As plantações, olha, de laranja. Aqui cada um para ir colorindo. As árvores de verde, tá? A estrada de cinza e a estrada de ferro de preto aqui embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido isso daqui. E observem que esse desenho é bem simples, olha, nada muito sofisticado. É uma planta sobre a imagem, certo? Então, aqui chegou a vez de vocês. Agora é com vocês. Observem a paisagem a seguir. Você aplicará o que conheceu sobre planta e legenda. Que difícil, mas deram uma planta mais difícil para vocês, né? Eu concordo com isso. Material: papel vegetal, lápis, borracha, lápis de cor e fita durex. Gente, como nós estamos nesse período de isolamento, nós vamos adaptar. Vocês podem usar folha de caderno de desenho, até uma folha de caderno normal, se vocês não tiverem o caderno de desenho aí, tá bom? Mas não saiam de casa, por favor. Então, façam da forma que vocês conseguirem. Eu não vou ficar cobrando detalhes de vocês, não, tá bom? Coloque sobre a foto a folha de papel vegetal, fixando com fita durex. Então, eu vou explicar para vocês sem ler isso daqui, tá bom? Vocês vão colocar uma folhinha ali em cima daquela paisagem e vão riscar separando os elementos. Observem que aqui, olha, há uma casinha, aqui há outra, aqui tem um lago, uma casinha. Vocês vão separar o que vocês visualizarem de mais importante, tá bom? Então, não precisam ficar preocupados, não. Aqui são árvores, vegetação nativa, então vocês podem colocar só a separação. Por exemplo, aqui um lago, a casinha aqui, uma plantação aqui, né? Aqui vocês observam que tem um espaço, né? Uma área com casas, né? E aqui parece que tem outra também, certo? Então, vocês vão focar só no que é mais importante, tá bom? Aqui, essas coisas assim, o que vocês não conseguirem pegar, não tem problema. Então, vocês vão riscar tudinho, certo? Contorne os elementos dessa paisagem para representá-los. Pinte os elementos do mesmo tipo com uma única cor. Por exemplo, se é casa, tudo vai ficar da mesma cor. Se é plantação, de outra cor. Se é vegetação natural, de outra cor, certo? Para cada elemento, uma cor. Construções com a cor vermelha, etc. Aqui deu exemplo. Organize a legenda e a partir disso vocês vão fazer a legendinha aqui, tá bom? Mas podem ficar despreocupados da forma que vocês conseguirem. Aí aqui nós temos novamente o desafio final, certo? Então, é uma outra paisagem, certo? Para que vocês possam analisar. E vão fazer a mesma coisa. E colocar o desenho aqui e fazer a legenda aqui. Tá bom? Mas do jeito que eu falei para vocês, não precisam se preocupar em fazer algo grandioso. Façam da forma que vocês conseguirem, lógico, com capricho, dando o melhor de vocês. Mas não precisam se preocupar com o material, como que será utilizado. Quem não tiver folha de vegetal, que a maioria não tem, né? Nem eu que sou professora tenho em casa, eu imagino que vocês. Utilizem uma folhinha de caderno, qualquer coisa, tá, gente? Quem não conseguir fazer, pode usar até o guardanapo de papel. Sabe aquele guardanapo que a mamãe coloca para fritura? Pode utilizar aquele também, tá bom? Mas não se preocupem, eu não vou cobrar isso, exigir algo grandioso de vocês nesse período, tá bom? Dessa forma eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo e tchau, tchau!